Naquele dia sombrio em Jerusalém, o sol parecia esconder seu rosto por trás das nuvens pesadas, como se até mesmo o céu lamentasse o que estava prestes a acontecer. As ruas fervilhavam de murmúrios e de um burburinho abafado. As multidões se reuniam, algumas curiosas, outras perplexas, e muitas mais com corações dilacerados pela dor do que estavam testemunhando. Um espetáculo cruel se desenrolava diante dos olhos de todos, um momento que mudaria o curso da história para sempre. Jesus de Nazaré, aquele que curou os enfermos, restaurou a visão aos cegos, trouxe esperança aos desalentados e amou sem medidas, carregava em suas costas feridas o madeiro pesado de uma cruz. Mas o peso da madeira era apenas uma pequena fração do verdadeiro fardo que Jesus levava. Seus ombros suportavam algo incomensuravelmente maior, o peso do pecado de toda a humanidade. Era um peso invisível, mas mais esmagador do que qualquer cruz. Era o peso das dores, das angústias, das traições e das injustiças de todos os tempos. Os soldados romanos, endurecidos pelo hábito da brutalidade, sem um pingo de compaixão em seus corações, golpeavam Jesus com chicotes de tranças, cujas pontas de chumbo se cravavam em sua carne como garras ferozes, dilacerando a sua pele e fazendo o sangue jorrar, escorrendo pelas costas e descendo até o chão, onde se misturava ao pó das ruas de Jerusalém. A cada chicotada, o som cortava o ar como um lamento, enquanto Jesus se mantinha de pé, cambaleando, mas firme em sua missão. Seus olhos, cheios de sofrimento, refletiam o amor incondicional que o movia, um amor que transcende o entendimento humano. E, a cada passo doloroso que dava, marcas de sangue eram deixadas como um rastro de dor, sofrimento e sacrifício por todos nós. Enquanto avançava por aquelas ruas estreitas e cheias de pedras, sua figura se tornava ainda mais impressionante, porque, apesar de todo o sofrimento físico, ele mantinha-se em silêncio. Não proferiu uma palavra de reclamação, não pronunciou uma súplica para que a dor cessasse, não pediu alívio para suas chagas. Em vez disso, seu silêncio falava mais alto do que qualquer grito poderia expressar. Um silêncio que ecoava de forma ensurdecedora no coração de cada pessoa ali presente. Era o silêncio de quem sabia que o sacrifício era necessário. Era o silêncio de quem, sendo inocente, aceitava pagar o preço pelos pecados de muitos. Pelas ruas de Jerusalém, as marcas de sangue de Jesus contavam uma história que palavras jamais conseguiriam descrever por completo. Era como se cada gota derramada fosse um testemunho vivo do seu amor, um grito silencioso que clamava por redenção, misericórdia e compaixão. As pedras das ruas, salpicadas de sangue, tornavam-se testemunhas daquele momento único e transcendente, marcando para sempre o caminho do Calvário, o caminho do sacrifício supremo. As pessoas olhavam e, em seus rostos, era possível ver uma mistura de choque, dor e espanto. Alguns choravam, enquanto outros olhavam fixamente, talvez sem entender plenamente o que estavam presenciando. E enquanto as chibatadas continuavam a marcar o corpo de Jesus, enquanto ele cambaleava sob o peso da cruz, os soldados romanos, implacáveis em sua tarefa, empurravam-no para que prosseguisse, para que não parasse. Quando ele tropeçava, quando parecia que as forças estavam prestes a se esgotar por completo, uma nova chicotada vinha para impulsioná-lo adiante. Era um espetáculo de dor e brutalidade, mas também era uma demonstração de uma força inabalável. O sangue continuava a escorrer pelas ruas, tingindo o caminho que Jesus percorria com as marcas de seu amor e de seu sacrifício. O cenário era desolador. O ar parecia pesar, e cada respiração era tomada de angústia. Jesus caminhava lentamente, suas costas ensanguentadas arqueadas sob o peso imenso da cruz, e o olhar fixo, determinado. A cada passo que dava, sua força parecia diminuir, mas o propósito em seu coração permanecia intacto. Ele sabia que aquele caminho, embora de dor extrema, era necessário. Sabia que aquela via dolorosa não terminaria em morte, mas em vitória, uma vitória que iria ressoar por toda a eternidade. E, mesmo assim, no meio de todo esse sofrimento, ele não perdeu de vista o propósito final de sua missão. Seu amor incondicional e sua determinação de cumprir a vontade do Pai o impulsionavam a continuar. Aqueles que o conheciam, que tinham sido tocados por seus milagres, pelas suas palavras de vida eterna, olhavam com incredulidade, dor e esperança. Em seus corações, uma mistura de dor e gratidão. Sabiam que algo extraordinário estava acontecendo. Jesus, o Cordeiro de Deus, estava sendo levado ao sacrifício e, com cada gota de sangue derramada, estava marcando a história com o selo de um amor que não conhece limites. Nesta jornada, o rastro de sangue que ficou pelas ruas de Jerusalém se tornou um símbolo eterno de amor, de sacrifício e de redenção. Um amor que vai além da compreensão humana,
um sacrifício que ofereceu vida a todos que o aceitam, uma redenção que transforma até o mais endurecido dos corações. E assim, ao relembrarmos esse caminho de dor, somos convidados a refletir sobre o verdadeiro significado da cruz, sobre o sacrifício de Jesus e sobre o amor incomparável que nos alcançou naquele dia. À medida que Jesus avançava em sua dolorosa caminhada rumo ao Calvário, a força física parecia esvair-se lentamente de seu corpo. Seus passos, outrora firmes e determinados, agora eram pesados, arrastados, a cada momento parecendo mais difícil do que o anterior. O cansaço era evidente, seus músculos estavam exaustos, e o peso da cruz que carregava em suas costas feridas se tornava um fardo quase insuportável. O suor misturava-se com o sangue que escorria das inúmeras feridas abertas por toda a extensão de seu corpo. Então, em meio à multidão perplexa e angustiada que o acompanhava, surgiu um homem vindo do campo, Simão de Cirene. Sem entender muito bem o que estava acontecendo, foi subitamente forçado pelos soldados romanos a carregar a cruz de Jesus. Foi um momento emblemático, um ato que se tornaria símbolo da compaixão humana em meio ao sofrimento divino. Simão de Cirene, um homem comum, de repente se viu diante do maior acontecimento da história, o Filho de Deus caminhando em direção ao seu sacrifício final. Com esforço e pesar, ele tomou sobre os ombros o peso da cruz, aliviando um pouco a dor física de Jesus, embora ninguém pudesse aliviar a dor espiritual e emocional que ele sentia. E assim, juntos, Jesus e Simão seguiram em direção ao Calvário, onde o cenário se tornava ainda mais sombrio e devastador. O Calvário, ou Gólgota, como era conhecido, era um local de execução, um lugar reservado para os piores criminosos. Mas, naquele dia, as pedras do Calvário testemunhariam algo que ultrapassava a brutalidade habitual dos condenados. Testemunhariam o sacrifício do inocente pelo culpado, do justo pelos injustos. No Calvário, o ar estava carregado de uma tensão quase palpável. As pessoas presentes, com olhos arregalados e corações pesados, presenciaram a cena mais brutal e paradoxal que a humanidade já havia visto. Ali estava Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que havia alimentado multidões, curado enfermos, ressuscitado mortos, sendo tratado como o mais vil dos criminosos. Os soldados romanos, com rostos endurecidos, seguravam os pregos que atravessariam suas mãos e pés, como se fossem meras ferramentas de um trabalho rotineiro. E, num estalo seco de martelo sobre o metal, os cravos penetraram nas mãos que antes abençoaram tantos. Penetraram nos pés que caminharam sobre as águas e trouxeram paz e salvação a tantos corações desesperados. Uma dor imensurável cortou o ar, mas Jesus permaneceu em silêncio, sua expressão marcada por uma dor profunda, mas também por uma aceitação serena do destino que ele próprio havia escolhido. Enquanto a cruz era erguida e Jesus era elevado naquela estrutura de madeira áspera, uma nova marca de sangue, mais profunda e eterna, ficava registrada na história da humanidade. O sangue do Cordeiro de Deus, derramado por amor, por compaixão, por um desejo incansável de redenção. O sangue que caía no solo árido do Gólgota não era apenas um sinal de morte, mas um símbolo de vida. Era o selo de um novo pacto, um novo começo para aqueles que acreditassem. As multidões ao redor, divididas entre gritos de escárnio e olhares de compaixão, pareciam não entender a magnitude do que estava acontecendo. Alguns zombavam, dizendo: "Se és o Filho de Deus, desce da cruz." Outros olhavam com lágrimas nos olhos, incapazes de compreender como um homem tão justo, tão bom, poderia sofrer de maneira tão terrível. Mas ali, pendurado na cruz, Jesus, em sua infinita misericórdia, olhou para aqueles que o condenaram, para aqueles que o maltrataram, para aqueles que estavam cheios de ódio, e pronunciou uma das frases mais poderosas e sublimes da história: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Essas palavras, carregadas de um amor incondicional e misericordioso, ecoaram por todo o Gólgota e além, alcançando cada coração presente naquele lugar. Elas revelaram a profundidade do caráter de Jesus, um caráter que não estava disposto a retaliar, que não nutria amargura, mas que, mesmo em meio à dor extrema, clamava por perdão e compaixão. Em um mundo acostumado com o olho por olho, Jesus apresentou um amor revolucionário, um amor que oferece o perdão antes mesmo que ele seja pedido. Aquelas palavras quebraram o silêncio ensurdecedor do Calvário e deixaram todos ao redor em um estado de perplexidade. Os soldados que haviam pregado suas mãos e pés, os líderes religiosos que tramaram sua morte, as multidões que antes clamavam "crucifica-o." Todos foram tocados, de alguma forma, por aquela oração. Era um convite à reflexão, ao arrependimento, à transformação. Naquele momento, ficou claro que o sacrifício de Jesus era muito mais do que um simples ato de martírio.
Era o ápice de um plano divino, um plano de redenção, que abrangia não apenas os presentes ali, mas toda a humanidade, para todas as gerações. As palavras de Jesus ecoaram pelos séculos, atingindo corações endurecidos, trazendo esperança aos desesperançados, luz aos que estavam nas trevas. Ao clamar ao Pai por perdão para os seus algozes, ele oferecia a todos nós a oportunidade de sermos reconciliados com Deus. A cruz, que era símbolo de condenação e vergonha, tornou-se um símbolo de esperança, de redenção e de amor eterno. Aquele momento, a crucificação de Jesus, tornou-se o maior paradoxo da história. A morte que trouxe vida. A derrota aparente que se transformou na maior vitória de todos os tempos. O ato que parecia o mais terrível dos castigos, revelou-se como a maior prova de amor já vista. Jesus, na cruz, fez o que ninguém mais poderia fazer. Ele carregou sobre si todas as dores, todas as iniquidades, todos os pecados da humanidade e, em troca, ofereceu a cada um de nós a chance de uma vida nova, uma vida plena, uma vida reconciliada com Deus. A cruz tornou-se um ponto de encontro entre a justiça e a misericórdia, entre a santidade de Deus e a fraqueza humana. Um convite eterno para todos aqueles que se sentem perdidos, quebrantados, à procura de paz e redenção. Naquele Calvário, naquele momento, ficou claro que o caminho para o Pai passava pela cruz, que a salvação estava disponível não por obras, não por mérito, mas pela graça, pela fé naquele que se entregou sem reservas, sem condições. E cada gota de sangue que Jesus derramou foi como uma assinatura divina no documento da nossa redenção. O Gólgota, que antes era um lugar de morte, transformou-se em um altar de vida, em um portal para a eternidade. E hoje, quando olhamos para a cruz, não vemos apenas um instrumento de tortura, mas o trono do Rei que escolheu o caminho do sacrifício para nos resgatar. Assim, ao refletirmos sobre a crucificação de Jesus, somos levados a considerar a profundidade de seu amor, a grandeza de sua misericórdia e a extensão de seu sacrifício. Cada passo no caminho para o Calvário, cada gota de sangue derramada, cada palavra proferida na cruz, fala de um amor que vai além de qualquer entendimento humano. Um amor que nos chama, que nos convoca, que nos atrai para mais perto de Deus. Que possamos responder a esse chamado, que possamos abrir nossos corações para esse amor, e que possamos viver de maneira que honre o sacrifício de Jesus, lembrando sempre que, por causa dele, por causa de sua cruz, somos livres, somos redimidos, somos amados por toda a eternidade. Naquele momento final, quando ele disse, está consumado, o céu se encheu de escuridão, e o véu do templo se rasgou, simbolizando a reconciliação do homem com Deus. O sangue de Jesus, derramado por amor, tornava-se a ponte que ligava o pecado à redenção, a dor à cura, a morte à vida eterna. As marcas de sangue que ele deixou em Jerusalém eram mais do que simples manchas vermelhas no chão, eram símbolos de um amor que transcende o entendimento humano. Elas clamam ainda hoje, nas profundezas de cada coração humano, convidando todos a se achegarem a ele, a encontrar paz e a serem lavados, tornando-se mais brancos que a neve. E assim, ao pé da cruz, todos aqueles que creem encontram o perdão, a cura e a promessa de vida eterna. Uma história que começou com dor e sacrifício,